Quero que a gente já comece, antes de mais nada, fazendo uma oração. Eu quero passar a parte final dessa palavra sobre a vida de Daniel. Feche os teus olhos onde você estiver agora, onde você estiver assistindo esse vídeo. Quero que você se conecte agora com Deus, com o Espírito Santo. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora nesse momento, entrando, ó Deus, no momento dessa palavra, no encerramento dessa série de mensagens sobre a vida de Daniel. Eu creio, Deus, que muitas pessoas estão sendo tocadas, estão recebendo da tua parte essa palavra e cada segredo da vida de Daniel. Eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, mais uma vez, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida à tua disposição. Eu coloco a minha vida, a minha boca, o meu pensamento agora, os meus olhos, tudo que existe em mim estão à sua disposição, Espírito Santo. E que o Senhor agora, nesse momento, toque nos corações, através dessa palavra. Não sou eu, não é sabedoria humana, é a tua palavra. O Senhor designou essa noite para abençoar muitas vidas. Designou esse momento, essa palavra, para tocar em corações. E eu creio que é isso que vai acontecer. Nós te bendizemos e te louvamos, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus fiel, que não nos abandona. Ainda que estejamos passando por essa quarentena, por essa pandemia, por isolamento social, por muitas e muitas ameaças de morte, de vírus, de contaminação, milhares e milhares de pessoas, o Senhor tem guardado a nossa vida e pedimos que o Senhor continue guardando a nossa casa, a nossa família, continue guardando o nosso Brasil, meu Pai, continue guardando em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Olha só, com muita alegria que eu quero estar aqui, começar a ministrar os últimos pontos dessa mensagem, que nós começamos há 3 semanas, 3 semanas atrás. Essa é a 3ª semana, que nós começamos a falar sobre os códigos de Daniel. Então o Espírito Santo me levou particularmente a estudar a vida de Daniel, nesses dias de pandemia, de quarentena, de toda essa situação que nós estamos vivendo ainda. E eu me dediquei a ler o livro de Daniel. De tempo em tempo eu gosto de escolher um livro da Bíblia para ficar olhando os detalhes ali, pesquisando, e nessa pesquisa da vida de Daniel aqui, eu olhei e anotei 6 partes apenas, 6 códigos, 6 segredos da vida dele. O livro de Daniel é um livro muito rico, assim como toda a Bíblia é, mas o livro de Daniel tem alguns segredos, alguns ensinamentos para a nossa vida que são muito importantes. Veja bem, e dentre esses 6 segredos que eu chamei de códigos de Daniel, eu já expliquei nas outras mensagens. O código, na verdade, o que eu quero dizer são segredos que a gente tem que aplicar na nossa vida, são segredos que eu tenho que pegar e entender como que eu posso praticar esses segredos, o que esses segredos podem fazer, o que esses códigos podem abrir na minha mente, o que esses códigos podem mudar no meu espírito, e o que esses códigos e essa mudança causada por esses códigos aqui podem traduzir em mudanças reais na minha vida do dia a dia. Isso é o que importa. Não adianta eu ser um grande conhecedor da Bíblia, ou você ser uma pessoa que lê muito a Bíblia, que já está na igreja há muitos anos, ou que você já estudou muito, mas se isso não mudou o teu comportamento, você não se transformou na tua atitude. Veja bem, eu comecei falando sobre o primeiro código. Quero relembrar rapidamente aqui, porque nós temos um tempo a cumprir aqui. Olha só, o primeiro código é mudança. Nós falamos lá no primeiro dia que Daniel ele foi levado para a Babilônia. Ele foi tirado da sua terra natal, da sua morada, da sua cidade natal, e foi levado para a Babilônia. Então a primeira coisa que eu entendi e relacionei principalmente com a nossa vida hoje é essa questão de nós estarmos passando por uma mudança radical na vida humana. A existência humana, a humanidade está sendo transformada nesses dias. A maioria, eu acredito, não esperava que isso acontecesse. Muitos não acreditavam nisso, muitos se preparavam para outras coisas,
menos para passar por uma situação como essa, como nós estamos vivendo. Porém, Daniel também não se preparou para ser levado para a Babilônia. Ele se preparou para viver a vida dele normal. Mas, de repente, vem uma situação que estava na agenda de Deus, né? E entrou, ele foi levado para a terra da Babilônia. Ele foi levado como cativo, ele não escolheu ir para a Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia. Né? O rei Nabucodonosor pegou os melhores jovens, os mais inteligentes, os mais preparados, dentre ele, Daniel e os seus 3 amigos. Levou todos eles para a Babilônia. Então a primeira coisa que nós entendemos no código 1 de Daniel, qual foi? Mudança. Então a pergunta que eu faço e refaço sempre: como eu estou me adaptando às mudanças que estão acontecendo na minha vida agora? Pergunta para você e pensa, tá bom? Quais são os meus comportamentos, os meus pensamentos quando eu passo por alguma modificação, quando eu sou confrontado em alguma área, quando eu sou contrariado em alguma área, quando eu sou empurrado para fora da minha zona de conforto? O que acontece comigo? Como eu estou reagindo agora? Olha só, eu disse que até fiz uma frase ontem que falava sobre isso. A gente fica preocupado às vezes, né, em entender toda essa questão que nós estamos passando de pandemia, e quando na verdade o que importa para nós é você olhar para dentro de você nesses dias. É você olhar para dentro da sua casa, para a sua família, olhar para a tua vida com Deus e entender: eu estou sendo levado a viver uma vida diferente daquela que eu vivia. A ideia é, não importa se a quarentena acaba agora ou se a quarentena vai se prorrogar por mais um tempo. Claro que isso é importante para a economia, para as casas, né, para as pessoas, para a família. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou menosprezando ninguém. Eu sei da dificuldade que todos estão enfrentando, alguns mais, outros menos nesse momento. O que eu estou dizendo é, não importa se a pandemia acaba agora ou se a pandemia vai por mais um mês ou 2, o isolamento social. O que importa é que nós entramos de uma forma nessa pandemia e nós estamos sendo transformados, vamos sair diferente dela. A pergunta é: você vai sair melhor ou pior do que quando você entrou? Um ex-cego questionado pelas pessoas, falou assim: mas como quem te curou? Como que você era cego? Agora falou: eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então se preocupe não quando a pandemia vai acabar, mas se preocupe em se adaptar a essa nova realidade, de uma maneira que esteja dentro da vontade de Deus para a sua vida. Porque eu creio que Deus vai usar isso aí para transformar situações de famílias, de pessoas e das nações, em nome de Jesus. Isso vai estar nos livros de história, que nossos filhos e nossos netos vão ler. E eles vão saber, a igreja vai saber. Se ainda Jesus não tiver voltado aqui, nós vamos estar ouvindo e falando: olha, nós passamos por essa fase. E foi uma das fases mais tremendas que nós podíamos ter vivido. Amém? Então, primeiro código mudança, segundo código propósito. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Daniel era resolver um problema na Babilônia. Então Deus nos leva e cria cenários para que a gente resolva o problema. O propósito da nossa criação é adorar a Deus, sim, mas também resolver o problema das pessoas aqui. Quanto mais você se descobre, mais você entende que vão surgir mais problemas para você resolver. Então entenda que mudança e propósitos são os primeiros códigos. Terceiro código que nós falamos na semana passada foi preparação. Então nós olhamos para Daniel e os seus amigos e vemos que Daniel era preparado. Então eu disse que também uma frase de Benjamin Franklin que fala o seguinte: aquele que não está se preparando para nada, está se preparando para o fracasso. Essa é mais ou menos a ideia no final das contas. Quando eu deixo as coisas acontecerem ao léu, sem eu me preparar para nada, sem eu orar e buscar a vontade de Deus, me posicionar, se eu estou levando a vida de qualquer jeito, eu também vou ser obrigado a aceitar o resultado da minha posição. Se eu me posiciono em Deus e busco a presença de Deus, eu estou me preparando. Amém? Olha só, e o código 4 de Daniel era integridade. Daniel, por tudo que ele passou, Daniel se manteve íntegro. Integridade, como eu falei, é decisão. Você decide que você vai viver uma vida íntegra. Você para de culpar os outros pela sua falta de compromisso, pelas coisas erradas que você faz, e fala: não, eu tenho que ser íntegro porque é assim que eu fui criado por Deus, é assim que eu devo ser, é assim que Deus quer que eu seja, uma pessoa íntegra. Acabou. O que é íntegro? Aquele que não se deixa corromper. Pode entrar na dificuldade,
pode ser um momento de prosperidade, de riqueza, de bênção, mas pode ser também numa pandemia. Em qualquer situação, você permanece íntegro. Foi assim com Daniel. Podia ter perseguição que fosse, nós vamos falar disso hoje aqui. Uma perseguição, um decreto de morte, para ele não importava. Ele ia lá, ele entrava no seu quarto e orava 3 vezes por dia. Amém? Olha só. Então, esses foram os 4 códigos de Daniel que nós vimos nas 2 primeiras semanas. Código 1, mudança. Código 2, propósito. Código 3, preparação. E código 4, integridade. E agora, para a gente encerrar esta série, né, que eu prometi que seria em 3 semanas, nós vamos falar do código 5 e do código 6. O código 5 de Daniel está em Daniel capítulo 2, versículos 48 e 49. Vamos ler a Bíblia primeiro antes de falar. Olha, abra comigo aí se você tiver. Daniel capítulo 2. Daniel 2. Versículos 48. Olha o que diz aqui. Daniel 2:48. Vamos falar do 5º código. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos bens, muitos grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E versículo 49, capítulo 2, versículo 49. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abed-nego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Veja só. Aqui, o 5º ponto, o 5º código de Daniel, que eu quero que você anote, se você estiver anotando, chama-se relacionamento. Ou, uma palavra moderna, seria network. Todo mundo fala hoje, networking, né? Nada mais é do que relacionamento. Uma rede de contatos. Fala de convivência, fala das pessoas com quem você convive, ou das que você mais convive. E aqui, quando eu olhei esse versículo 48, quando acaba que Daniel interpreta o sonho, e Deus, né, exalta a Daniel ali, diante do Nabucodonosor, diante do rei, ele é exaltado, ele é promovido, ele recebe do rei ali muitas honrarias, né, e imediatamente ele faz uma coisa. Ele é promovido ao chefe supremo da corte ali. Só que ele tinha 3 amigos que andavam com ele. Imediatamente, a primeira coisa que Daniel faz, sem pestanejar, ele pede para o rei e fala assim: então eu estou sendo, né? Estou aqui sendo promovido agora a um cargo de confiança no reino, porém eu tenho 3 amigos aqui que eu quero levar comigo, eles têm que andar comigo. Por quê? Olha o código de Daniel aqui, gente, presta atenção. Em primeiro lugar, esse código tem 2 visões. Qual a visão? Primeira, sempre tome muito cuidado com quem você anda. Essa é o primeiro entendimento quando eu falo de network, quando eu falo de relacionamentos. Tome cuidado com quem você anda. A minha mãe diz a seguinte frase: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Olha que frase bonita, né? Minha mãe sempre dizia isso, o meu pai dizia isso: olha, você tem que me dizer com quem você anda, para que eu te diga quem você é. O que é isso? Isso é uma sabedoria milenar e bíblica. Com quem eu tenho andado? Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque conforme eu escolho pessoas para eu caminhar junto no meu dia a dia, para eu conviver, isso pode me levantar ou pode me derrubar. Entenda? Então presta atenção, a primeira visão é você olhando para quem você está escolhendo para andar com você. Por isso que nós vemos às vezes muitos problemas que acontecem. Por quê? Porque as pessoas estão andando com pessoas erradas. Então você tem que pensar agora, qual é o tipo de pessoa que está andando com você? São pessoas que estão no seu nível ou estão abaixo de você? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de bens, não é isso. Estou falando de riqueza, de pobreza. Estou falando de pessoas que fazem com que você seja uma pessoa melhor ou fazem com que você seja uma pessoa pior daquilo que você pode ser. É isso que eu quero que você entenda. Entendeu? Preste atenção. Não, de jeito nenhum, não estou falando, você vai ter amigos ricos e pobres, você pode ter os dois.
Não é relacionado a dinheiro, a status social. O que eu estou dizendo é sobre ser influenciado por alguém. Você conviver com um certo tipo de pessoas. Então toma muito cuidado. Veja bem, isso na vida de Daniel, ele não pensou duas vezes. Ele olhou e viu ali, na hora que ele foi promovido, ele olhou para o lado, ele viu os amigos, ele falou, vou levar esses caras comigo. Eles também vão estar comigo. Por quê? Porque eles andavam juntos. Então veja bem, aqui está um exemplo de que, como eles eram amigos, eles tinham tudo em comum, eles andavam juntos, eles compartilhavam as coisas da vida um do outro. No momento que um deles prosperou e subiu, ele levou os outros junto com eles. Olha só que tremendo isso, gente. Isso é a coisa mais linda. Tem pessoas que nós vemos que são, quando começa a subir um pouquinho na vida, a primeira coisa que faz é se afastar daqueles, né, que convivia antes. Então deixa de visitar, deixa de ter os amigos que tinha antes, né? E às vezes são pessoas que até te ajudaram. Você se torna uma pessoa ingrata. O ingrato, ele abandona aqueles que o ajudaram e vai seguir a vida dele. Começou a prosperar um pouquinho e vai, acabou. Ele abandona mesmo, ele vai deixar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, com quem a gente anda. E segundo, eu estou deixando alguém para trás? Não adianta eu chegar no meu alvo, não adianta eu fazer um projeto de vida se eu vou ter que deixar para trás pessoas que é para andar junto comigo. Deus nos designou pessoas que são companheiras de jugo, pessoas que estão do nosso lado na hora que a gente mais precisa, na hora que a gente mais está necessitado. As pessoas vão estar junto conosco. Preste atenção, não escolha qualquer tipo de pessoa para você andar. Toma cuidado. Daniel, ele andou com gente que era igual a ele. Daniel andou com pessoas que tinham o mesmo objetivo em comum. Né? Tem um pensamento muito forte que diz o seguinte: tem pessoas que elas estão andando com você porque elas querem o que você tem e elas não querem o que você quer. Então escolha pessoas que queiram as mesmas coisas que você quer. Você quer crescer na vida, você ainda que é jovem, você quer prosperar na sua vida, você quer mudar de vida, tem pessoas que você vai ter que deixar de lado. Agora tem pessoas que você vai ter que começar a andar junto. Porque, gente, toda vez que eu ando com pessoas, eu convivo com alguém, automaticamente isso me muda. Eu sou moldado. A Bíblia fala que, né, nós somos afiados. A gente tem que o machado precisa ser amolado. O que é isso? Convivência. Então às vezes vai ter pessoas que parecem chatas na nossa vida, parece pegar no nosso pé, parece, infernizar a nossa vida. É justamente essas pessoas que estão sendo colocadas por Deus para lixar você, para dar uma polida na sua vida. Então toma muito cuidado. Tem gente que fala assim, vou me livrar de todo mundo que me faz mal. Toma cuidado, porque às vezes a pessoa parece que está te fazendo mal, mas às vezes ela está na parte de Deus, te orientando e te livrando de uma cilada, de uma decisão ruim. Eu estava glorificando a Deus esses dias porque eu já trabalhei em lugares. Hoje eu trabalho num lugar muito gostoso, mas eu trabalhei em lugares onde era muito difícil a convivência. E o que a maioria das pessoas podem pensar? Nossa, quanto mais horrível a empresa para você trabalhar, pior é. Eu digo uma coisa para você, lição própria. Eu estava glorificando a Deus essa semana por isso. Na empresa que eu mais tive sofrimento, foi a empresa que mais mudou a minha vida para melhor. Por quê? Eu nunca até então tinha dependido tanto de Deus. Eu nunca tinha orado tanto. Eu nunca tinha tido tanta sede, tanto motivo para mudar de vida, do que quando eu estava trabalhando numa empresa e eu tive que me esforçar, tive que sair da minha zona de conforto para conseguir melhorar na minha vida. E isso foi o que aconteceu. Então entenda e respeite pessoas que estão ao nosso lado. Elas são pessoas que podem nos levantar e podem nos derrubar. Toma muito cuidado com isso. Prestando atenção nisso, olha o que diz 2 Samuel capítulo 13. Preste atenção. Aconteceu uma fatalidade, uma tragédia na casa de Davi. Um filho, ele violentou a sua irmã. Então, Tamar e Aminon. Tamar, filha de Davi. Aminon, filho de Davi. Aminon começou a sentir um desejo muito grande pela irmã. Uma coisa totalmente maligna, né? Uma coisa diabólica, totalmente carnal. E o que acontece? Se você olhar 2 Samuel 13, do versículo 1 até o 22, e principalmente o versículo 3, diz que
Aminon tinha essa situação, mas ele ficava triste. Aminon estava triste. De repente aparece um amigo, né? Nem se pode chamar de amigo depois de ver o que aconteceu com esse cara, chamado Jonadab. O que ele faz? Ele fala assim: por que você está triste, Aminon? Eu estou triste porque não sei o que, eu tenho uma paixão reprimida pela minha irmã, não sei o que lá, conta aquela história toda. O que esse cara faz? Não, só um minutinho, eu vou te ajudar. Na verdade, o plano maligno de Aminon, ele é startado, ele é iniciado quando Jonadab se aproxima dele, no intuito ali de manter um relacionamento, a amizade que eles tinham, e influenciam. O que um bom amigo faria numa hora dessa? O que um amigo de Deus faria numa hora dessa? Ia dizer assim, cara, me desculpa, Aminon, você tá maluco, é a tua irmã, cara. Vem aqui que eu vou fazer uma oração por você, eu vou expulsar esse demônio da tua cabeça. Era isso que uma pessoa de Deus faria. Só que ele estava se relacionando com pessoas que não deveria. E o que aconteceu? Levou ele para uma destruição. Ele vai, ele arma tudo junto com Jonadab. Jonadab ajuda ele a fazer a estratégia maligna, e eles violentam e traz muita desgraça, muita maldição. Tanto é que depois ele acaba sendo morto justamente por vingança de Absalão. Então preste atenção, toma muito cuidado. Tem amigos que podem estar destruindo a sua vida espiritual. Tem amizades que podem estar destruindo o teu casamento. Tem amizade às vezes que está te levando à falência. Sabia disso? Quando você estuda finanças comportamentais, você entende que o seu modo de viver, as pessoas que você convive, elas te fazem prosperar ou te fazem quebrar. Você não poderia sair aquela noite para gastar R$100 no restaurante, mas são os amigos. Você fala, são os amigos. Aí você vai e não aguenta. Aí no outro final de semana, de novo. Na hora que você vê, você está quebrado. Por quê? Influência de pessoas com quem você escolheu andar. Então toma muito cuidado. Relacionamentos. E veja bem, Daniel promoveu ali os seus amigos junto com ele. Que lealdade, que gratidão. Então preste atenção, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai andar com pessoas que vão promover você junto com elas. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro para a sua casa agora. Você vai andar com pessoas. Olhe agora o teu rol de amigos. Olhe agora as pessoas com quem você tem andado. E se tiver que mudar, muda. Se tiver que se reposicionar, reposicione-se. Pois, olha só, preste atenção. Na hora que chegar o momento de Deus te exaltar, te levantar, Deus usar a tua vida com poder, você tem que estar bem acompanhado. Toma cuidado, porque tem pessoas que vão, na hora que você começar a ser levantado, pessoas vão se entristecer. São aqueles que já têm um sinal que fala, opa, olha para Jesus. Que Deus abençoe quem está triste, mas eu vou fazer o que tem que fazer da minha vida. É isso que nós temos que pensar. Esse é o quinto código de Daniel. Então tome muito cuidado. E se lembre, quando você for promovido, lembre-se dos teus amigos que andaram junto com você, que oraram com você. Lembre-se dos seus pais, você jovem, quando começar a prosperar, pega teu pai, leva ele para uma churrascaria e paga o churrasco para ele, paga o rodízio para ele. Amém? Eu sei que muitos estão dando amém aí agora, né? Muitos pais estão dando amém, né? E eu quero ver o amém dos filhos. Pega o teu pai, põe ele e fala, vem cá pai, hoje eu que vou pagar, toma aqui ó, 100, 200 reais, vamos na churrascaria, espera acabar a quarentena, você faz isso aí, tá bom? Já fica gravado aí. Então honre as pessoas, honre os seus amigos, não plante nada na vida de ninguém apenas por necessidade. Sabia disso? Vou aproveitar aqui para finalizar esse ponto falando isso. Não plante. Fazer isso dá a impressão que você está plantando na vida de quem não precisa. É errado. Às vezes a gente olha alguém tão humilde e a gente fala, vou plantar na vida daquela pessoa. Às vezes a humildade dela é a prepotência que ela tem. Por isso que ela está nessa situação. É o orgulho que ela tem. E Deus está esfregando a cara dela às vezes no chão e nós vamos lá e entramos atrapalhando o agir de Deus. Agora, quando nós decidimos honrar as pessoas, principalmente nossos amigos, honramos aquele que tem honra. Aquele que merece ser honrado ali, porque você deve gratidão a essas pessoas. Eu sei quem são as pessoas. Você quer prosperar? Descubra quem que você tem que honrar. Descubra quais as pessoas que você deve gratidão. Vai lá e manifesta essa gratidão. Não é, às vezes nem precisa. A pessoa não precisa. Às vezes ela tem uma condição financeira até melhor que a sua. Só que a gratidão não mede isso aí. A
Gratidão mede o que você recebeu dessa pessoa, o quanto ela te ajudou, e agora você deve a ela uma gratidão, você deve amor a ela. Esse é o quinto ponto. E vamos entrar agora no sexto ponto dessa mensagem. Veja bem, falamos do primeiro ponto, do primeiro código de Daniel, mudança. Do segundo código é propósito. O terceiro código, preparação. O quarto código, integridade. O quinto código, relacionamento ou networking. E agora vamos para o sexto código, que é influência. Influência. Aonde está isso aí? Daniel, capítulo 6 agora. Vamos ler Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Versículo 1. Olha o que diz. Passaram-se alguns anos já, e agora é outro rei que está, no lugar de Nabucodonosor. Olha o que diz aqui. Daniel capítulo 6, versículo 1. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deviam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Olha Daniel de novo se destacando. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Olha só que forte isso, né? Como fez com José, né? Como foi feito com José. Mas ainda ele estava aqui com 3. José sozinho ele tinha 3 ali. Daniel tinha 3. Então, versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto. Olha só a inveja desses caras. Começaram a procurar um pretexto na vida de Daniel, para poder acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar este Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Olha que coisa maligna desses caras. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente, né? O bajulador já chega fazendo graça, né? Veja bem. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram. Olha só, Daniel não participou disso. Já começaram com uma mentira essa história aqui, né? Fala que todos os presidentes do reino concordaram. Mentira, eles não consultaram Daniel sobre isso. Isso é mentira deles. Começaram com uma mentira. Mas veja bem, mentira tem perna curta e resultado ruim. Pode anotar, mentira tem perna curta e resultado ruim, tá bom? Pode ter certeza que vai dar prejuízo no final. Mentiu vai levar prejuízo. Ordenando, com os reis ordenaram aqui vou ler de novo para a gente não perder. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Versículo 10. Quando Daniel soube que o documento estava assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Olha só. Olha o que diz aqui. O sexto código de Daniel é influência, né? É esse que nós vamos encerrar aqui agora. Preste atenção então, quem se influencia, né? Quem é capaz de influenciar alguma coisa, irmãos, tem alguma coisa diferente na vida dele.
Então você vê que Daniel causou incômodo dos outros três. Tinha 3 presidentes e ele é o que mais se destacava. Por quê? Porque ele era de Deus. Porque ele tinha Deus, ele tinha um espírito excelente. Espírito Santo ele tinha. Além de todo o seu trabalho que ele fazia muito bem feito. E ele se destacou e por isso levantou inveja. Isso é normal. A gente se engana quando acha que nós somos amados de todos. Que todos estão aplaudindo para nós. Que todo mundo que anda com a gente gosta da gente. Não gosta. Eu acho que nem o nosso, né, eu não tenho cachorro, mas eu acho que até o cachorro, se pudesse dizer às vezes, ele falaria para o dono que ele não gosta às vezes do que o dono está fazendo com ele, né? Esse tratamento que às vezes as pessoas dão, a humanização dos pets agora, né? Eu respeito, mas né, não concordo só quando exagera falar que o cachorro substitui o ser humano. Isso para mim é conversa fiada, né? Mas veja bem, voltando aqui, vamos desviar não, né? Mas presta atenção, nem todos vão gostar do que você faz. Mas não importa, se você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Desde que você esteja fazendo o que Deus pediu para você fazer. E desde que você esteja respeitando a todos, como foi o caso de Daniel. Armaram contra Daniel, foram lá falar com Dario, levaram, né, a trupe ali, chegaram bajulando, fazendo toda aquela coisa, para decretar alguma coisa que pudesse gerar uma falha na vida de Daniel. Presta atenção. Dentro desse código, o primeiro detalhe aqui é o seguinte: quando você é uma pessoa influente, as pessoas precisam criar algum problema para te afetar. Por quê? Porque você anda com Deus, você é zeloso com as coisas de Deus. Então dificilmente as pessoas vão achar pretexto para te acusar, se você estiver agindo conforme a vontade de Deus. Agora veja bem, olha o que diz aqui: criaram um decreto, gente, baixaram uma lei, o rei baixa uma lei, para dizer assim: olha, ninguém pode durante 30 dias, olha que coisa absurda, durante 30 dias ninguém pode pedir a outro Deus, não pode pedir a nada, a não ser para o rei. Toda oração tem que ser feita para o rei. Olha que absurdo, que loucura que esses caras pediram. Mas era uma lei, a autoridade máxima assinou essa lei. E aí o que acontece? Quando chega no ouvido de Daniel, o que Daniel faz? Daniel entra em pânico? Não. Daniel entra em desespero? Não. Daniel fica doido, começa a chorar? Não. Ele faz o que ele sempre fazia. Quando ele soube dessa situação, a primeira coisa que ele faz, ele entra para o seu quarto e ele vai orar. Então preste atenção, sempre que você estiver passando por uma dificuldade e você for orar, pensa que a tua oração, você está orando ali no teu quarto, você está orando no teu carro, você está orando aonde você for, mas aqui representava, Jerusalém representava a presença de Deus, representava a cidade de Deus. Então quando ele orava olhando com a janela aberta, olhando para o lado de Jerusalém, o que ele estava dizendo: não importa que eu estou numa terra estranha, não importa que eu estou passando por alguma dificuldade, não importa o lugar onde eu estou orando agora aqui, não importa tudo que está me cercando aqui, o importante é que a oração que eu faço aqui, ela está chegando lá diante de Deus. É isso que nós temos que entender. Aonde você estiver, quando você dobrar os teus joelhos ou fechar apenas os teus olhos e orar, seja no trânsito, seja no trabalho, orando no banheiro trancado, ou orando aonde você estiver, não importa a situação onde você está orando e Deus está recebendo a tua oração. Amém? Então veja bem, baixa um decreto, Daniel vai orar. E aí, irmãos, presta atenção comigo aqui. Olha o que diz. Eu anotei algumas coisas aqui. Daniel vai orar a Deus e os homens vão atrás dele para saber o que ele está fazendo. Então eu te digo, o sexto código de Daniel é influência. Para eu ser uma pessoa influente, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber qual é a minha identidade. Para que eu fui formado? Qual é a palavra de Deus sobre a minha vida? Qual é o meu chamado? Qual é a minha área? O que eu tenho que fazer? O que é de minha responsabilidade? Quais as promessas? Quais são as promessas que foram lançadas sobre a minha vida? Quais são as palavras colocadas sobre a minha vida? É isso que eu tenho que pensar. Então quando Daniel está no meio dessa situação, ele vai orar. Por quê? Quando você está com intimidade, eu ainda falei essa frase esse dia por irmãozinho conversando sobre isso. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. E quando ele assistir, ele vai lembrar também. A intimidade, ela revelou a identidade. Então a intimidade de Daniel revelava a identidade de Daniel. Então se você quer saber quem você é, você tem que ser íntimo de Deus.
tem que ser íntimo da palavra. Não basta você fazer hoje tem muito curso por aí para você saber, eu quero saber, né, minha vocação e tal. Isso é legal, isso é bacana, eu gosto, eu não fiz isso aí ainda, mas eu conheço pessoas que fizeram, é muito legal. Agora o que eu estou dizendo é, quando se trata de experiências espirituais, a nossa verdadeira identidade, ela está no secreto. Ela está entre você e Deus. Deus, quando você coloca a tua vida diante dele, de uma forma sincera, realista, sem firula, sem enrolação, sem conversa fiada, quando você se entrega realmente para Deus, o que acontece? Ele revela a sua identidade. Ele revela a minha identidade. Quando eu descubro quem eu sou em Deus, todo o restante perde valor para mim. Você entendeu? Então quando eu descubro qual é a minha posição, Daniel sabia o que ele tinha que fazer naquela nação. Então para ele, tendo decreto, não tendo decreto, para ele tanto faz. Quem orar agora vai ser comido pelo leão. Não, ele falou, eu não devo nada, eu não tenho nada que falar sobre isso. O meu negócio é com Deus. Entende? É absurdo, ele falava, é absurdo eu discutir com isso aí, eu não vou nem discutir, eu não vou nem gastar tempo, não vou gastar nem força, eu não vou nem dedicar energia para esse negócio. Por quê, gente? Porque ele sabia quem ele era. Então quando você não sabe quem você é, você entra em tudo quanto é problema dos outros, você entra em tudo quanto é briga, você entra em tudo quanto é roubada, você vai trabalhar muito mais do que você trabalha, você teria que trabalhar, e vai produzir muito menos, porque você não sabe quem você é. Quem não sabe o que é ou quem é, não sabe o que está fazendo, não sabe o que tem que ser feito. Então fazer muito não adianta nada, né? Eu vi uma parábola uma vez, uma frase que dizia assim, cuidado para você não estar só se movimentando. Veja o exemplo de uma cadeira de balanço. Ela balança para lá e para cá, mas ela não sai do lugar. Então não adianta ter muita agitação se no final das contas você não evoluiu, não melhorou e não fez o que Deus pediu para você fazer. Olha só, pessoas influentes têm muito clara a sua identidade. Acabamos de falar isso aí. Pessoas influentes, elas têm conteúdo. As pessoas vão querer se aproximar de você, porque elas sabem que você tem algo para entregar para elas. Deus depositou uma palavra para cada um dos seres humanos que Ele criou. Então você carrega um segredo, você carrega uma solução dentro de você. Para você ser uma pessoa influente, você tem que descobrir que segredo é esse. Qual é o seu dom, qual é o seu chamado. E aí quando as pessoas se aproximarem de você, você vai influenciar a vida delas com o teu chamado, com o teu dom. Então o grande lance é, eu preciso influenciar pessoas, mas ao mesmo tempo eu sou influenciado por pessoas. Percebe que nós somos então uma rede de relacionamentos, recebendo influências e fazendo a influência sobre os outros. Pessoas influentes têm conteúdos. Pessoas influentes, elas não ficam falando de pessoas. E é mais fácil a gente falar dos outros do que cuidar da nossa vida, né? Então vamos entender, pessoas influentes, elas não perdem tempo falando dos outros. Então não perca tempo com a vida das pessoas, falando da vida dos outros. Outra coisa, pessoas influentes têm um discurso incisivo e provocativo. Então veja bem, quando nós liberamos uma palavra sobre a vida de alguém, nós podemos destravar a vida dessa pessoa, ou nós podemos matar a vida dela de uma vez por todas. Isso é um grande perigo. Então quando eu jogo, a Bíblia fala que a nossa boca é uma fonte. Ela não pode jorrar água doce e água amarga, água ruim e água boa para beber. Então nossa boca tem que ser uma fonte que jorre água doce. Então nós temos que abençoar as pessoas com a nossa fala, com o nosso dom, e abençoar e provocar. Provocar aqui nesse sentido, que eu quero dizer que você entenda agora, o provocativo não é ofensivo. É quando você faz a pessoa pensar na vida dela. Então tem hora que nós falamos e fazemos as pessoas pensarem. Daniel era um cara desse. Ele tinha um discurso provocativo. Ele e seus amigos, não quero nem saber de decreto, eu vou subir e vou orar. Acabou. Pessoas influentes, elas lideram as situações. Olha que tremendo. Então, não fica esperando sempre alguém criar uma solução. Vai lá você e faz. Vai lá você e toma atitude. Vai lá você, nós falamos aqui há algum tempo atrás, você encontrou um problema, agora ele é seu. Vamos ter que resolver. Vamos ter que gastar neurônio para resolver alguma coisa. Então eu encontrei um problema, eu tenho que resolver.
E por último, pessoas influentes, elas mudam os ambientes e as situações. Eu quero finalizar agora, para a gente orar, falando de Daniel, versículo, lá no capítulo 6 ainda, versículos 25 a 28. Só 3 versículos agora. Eu quero ler bem rapidamente para a gente encerrar orando. Daniel 6, os últimos versículos desse capítulo. Olha o que diz, versículo 25. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro o persa. Olha o que eu quero dizer. Primeiro vem um decreto maligno, que se alguém orasse, que não fosse para o rei, morte, cova dos leões. Daniel continua firme e sendo um influenciador. O que acontece com ele? Imediatamente, quando ele vai, ele é lançado na cova. O rei, triste porque está lançando ele na cova, ele fala: fica tranquilo que o meu negócio é com Deus. Entrou na cova, passou a noite na cova, ficou amigo dos leões. Os leões deviam ser vegetarianos, mais ou menos isso, né? Daniel estava no espírito, então não tinha cheiro de carne nenhuma. Veja bem, saiu ileso no dia seguinte. O rei abriu e falou: corre lá, vamos ver. Daniel falou: ô rei, fica tranquilo, peraí que eu estou brincando com os gatinhos aqui, era o leão. E aí ele sai para fora, e aí o rei vai e faz outro decreto. O que eu quero dizer? O nosso posicionamento. Pega essa palavra agora para eu orar. O nosso posicionamento como cristãos na face da terra. Preste atenção no que eu vou dizer. O nosso posicionamento, a nossa atitude como cristãos aqui na terra vão mudar leis dos países, vão mudar decretos das vidas das pessoas, vai mudar. Grava o que eu estou te dizendo aí, está ficando gravado inclusive aqui. Mas preste atenção, o teu posicionamento vai influenciar até as autoridades que estão acima de você. Só que o teu posicionamento tem que ser mediante a palavra, mediante o que Daniel fazia. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para abençoar, nesse momento para abençoar. Essa palavra, Deus, que nós aqui estudamos. Ô Espírito Santo, eu te peço agora, vai até onde estiver cada uma dessas pessoas que está assistindo agora essa mensagem. Espírito de Deus, eu te peço agora que o Senhor toque nesses corações. Pai, que cada um desses segredos, cada um desses códigos de Daniel, ele agora seja ativado na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você pode ser muito melhor do que você é hoje. Você pode ultrapassar essas barreiras que você está enfrentando hoje. Eu profetizo sobre você agora, sobre a tua situação agora. Em nome de Jesus, seja qual for a situação que você estiver enfrentando na sua vida, seja qual for a situação. Daniel estava numa terra estranha. Ele era um estrangeiro, ele veio de fora, ele não tinha parentes, ele não tinha amigos, poucos amigos ali conviviam com ele, mas ele estava ali, aos olhos humanos, ele estava sozinho diante daquela situação, mas ele estava com Deus. Eu quero profetizar isso para você. Tem horas que você acha que está sozinho na tua casa, você está sozinho, parece que no meio da luta, do deserto, de toda essa pandemia, de endividamento, de problemas, de notícias ruins, de doença, de enfermidade, parece que você está sozinho. Mas eu quero profetizar, Deus colocou códigos em você que vão te libertar e vão te fazer vencer no deserto onde você está, em nome de Jesus. É isso que eu oro, essa é a missão dessa noite, essa é a missão dessa palavra, esse é o resumo dessa palavra, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não vale nenhum encantamento, nenhuma maldição, nenhuma palavra de derrota, nenhuma palavra lançada sobre a sua vida, que for de derrota, não vai prosperar em nome de Jesus, mas a tua vida vai crescer cada dia mais, na presença de Deus. Mas entregue-se a Ele, como Daniel se entregou. Viva uma vida de comunhão e intimidade, como Daniel era íntimo de Deus. Por isso agora entregue o seu coração para Jesus. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus,
eu entrego a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, e eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu o recebo na minha vida. Muda-me, Senhor, eu preciso de mudança, me ajuda a ser melhor agora, me ajuda a caminhar na Tua presença. É isso que eu oro sobre você agora que recebeu essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você cresça e prospere cada dia mais. É isso que eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família. E não perca, não vamos parar essas mensagens. Enquanto Deus estiver orientando a gente aqui, nós vamos seguir fazendo. Daqui uns dias lançamos uma nova campanha, lançamos um novo tema, e eu tenho certeza que vai ser muito. Nós não vamos anunciar aqui agora, não vamos queimar por enquanto não, mas eu sei que é muito de Deus. Nós temos já um próximo tema para começar na semana que vem. E depois você que acompanha a gente aí, não esquece, você que está no YouTube, você que está no Instagram, no Facebook, né? Clica lá para seguir, né? Aciona o sininho para receber no YouTube, para receber informação quando tiver um novo vídeo, tá? Não esquece desses detalhes aí, não perca a bênção, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses dias e abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém.